Fala galera, professor Juliano aí na área com vocês, professor de História. Estamos aí desbravando esse continente recém-descoberto nesse conteúdo que a gente está falando, que é a América, né? Estamos desbravando um novo mundo por meio da expansão marítima, a chegada, na verdade, desses países, dessas embarcações e expedições europeias a outros lugares do mundo. Lembrando que a gente tem uma perspectiva que a gente vai chamar aqui de uma perspectiva eurocêntrica. O que é uma perspectiva eurocêntrica? É uma perspectiva em que nós temos a Europa no centro, né? A história que a gente tem, a história ocidental, é uma história eurocêntrica, em que os eventos históricos ocorridos na Europa são considerados os eventos mais importantes, né? Só que se você for para outras regiões do mundo, você não pode trabalhar dessa maneira. Se você vai para lugares como no Oriente, na China, eles vão ter outros eventos mais importantes que eles vão considerar. Não que os nossos... Opa, animal. Não que os nossos eventos europeus aqui não sejam importantes para eles, né? Então a história que a gente tem, a história ocidental, é uma história eurocêntrica. É uma história que considera os valores europeus os valores centrais para a gente entender tudo, né? E a expansão marítima é quando nós temos a Europa tendo contato com outras regiões do mundo, né? Quando os europeus chegam aqui na América, eles têm contato com populações que eles até então nunca tinham tido contato. É a primeira vez que eles têm contato com os povos da América. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente vai ver mais pra frente, como com a ideia de que o europeu era mais civilizado ou o europeu ele era menos civilizado do que os povos que viviam na América, por exemplo, né? Quais os motivos que nós temos iniciais das grandes navegações ou das expedições ou da expansão marítima? É o rompimento do bloqueio de comércio que existia dos italianos no mar Mediterrâneo, sabe? Certo? Outros países queriam acessar o comércio de especiarias com as Índias, né? Então, por isso que esse assunto é importante para nós. O que a gente vai ver nessa aula, galera? A gente vai retomar a expansão portuguesa. É importante para a gente entender esse assunto principal da nossa aula de hoje. E falaremos sobre a chegada dos portugueses às Índias. Lembra que eu já falei para você que pode aparecer tanto com as Índias, como pode aparecer a Índia, tá? Não existia ainda a Índia ainda... Nossa, é difícil, né? Trava-língua. A Índia ainda não existia da maneira que a gente conhece ela hoje, né? E vamos lá então. O expansionismo português, galera. Vamos lembrar então que por que Portugal consegue ser o pioneiro nisso aqui? Por que nós temos o pioneirismo português, pessoal? Vejam só. O pioneirismo português. Por que ele ocorre? O que é pioneiro? É o primeiro a chegar, o primeiro a descobrir, o primeiro a fazer algo. Por que Portugal é o primeiro país a participar dessas expedições? Porque nós temos duas características importantes. Nós temos aqui um Estado unificado e nós temos uma burguesia mercantil. Olha só, pessoal. Portugal tem essas duas características. Parece que ficou unificado, né? Mas é um. Portugal tem essas duas características importantes, tá? Portugal tem o seu processo de unificação, surge como um país muito cedo. Qual a importância de a gente ter um Estado unificado e uma burguesia mercantil para participar desse processo? Galera, não é você sair sozinho de uma região para outra, é você ter inúmeros e inúmeros barcos, inúmeras embarcações participando disso daqui. O que você precisa para realizar uma expansão, uma navegação de grande porte como essas aqui? Por que um Estado unificado e uma burguesia mercantil são importantes? Um Estado unificado
vai fornecer recursos. E uma burguesia mercantil fornece o quê? Dinheiro. Investimento. Qual a função da burguesia na sociedade? O comércio, enriquecer. Para a burguesia, entrar nesse processo de expansão marítima era legal. Eles queriam chegar às Índias, porque eles queriam ter um comércio, eles queriam poder comercializar os produtos chamados de especiarias que davam 6.000% de lucro. Tá? Um Estado unificado poderia fornecer recursos. Quais recursos? Pessoas para participar das grandes navegações. Também poderia fornecer grana, né? Poderia auxiliar no processo da construção de navios e assim por diante. Portugal, além de ter um Estado unificado, de ter uma burguesia mercantil forte, também tinha condições de tecnologia para a época, né? Nós temos as naus e as caravelas que serviam para navegar em grandes distâncias, né? E os portugueses tinham isso. No caso português, nós temos uma parte de tecnologia e conhecimento, a gente pode colocar também, galera, que é um negócio chamado de Escola de Sagres. O que é a Escola de Sagres? Não é um local onde as pessoas iam para ter aulas, tá? A Escola de Sagres é um local onde as pessoas se encontravam para conversar sobre novas tecnologias, novos empreendimentos, novas rotas marítimas, tá? Quem tinha conhecimento para navegar por aqui tinha um poder enorme. Vejam como que conhecimento é poder. Qual o poder que eles têm? De saber para onde ir e como ir, né? Então Portugal, tendo esse Estado unificado que possibilitava recursos, tendo uma burguesia mercantil que tinha dinheiro e investimento, tendo tecnologias e conhecimento da Escola de Sagres, e faltou um fator importante, vamos colocar aqui nesse cantinho, ó. Quem que tinha interesse nas grandes navegações, galerinha linda? A Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica tem interesse nisso aqui porque ela quer expandir a fé cristã, a fé católica ali nesse momento também, né? Então Portugal começa os seus empreendimentos para poder chegar até Calicut nas Índias, porque lá em Calicut você tinha o comércio de especiarias que te possibilitavam 6.000% de lucro, né? Lembrando de novo, a gente precisa relembrar disso aqui. Qual é a atitude portuguesa? Eles querem chegar até as Índias fazendo o contorno da África, o périplo africano. E aí eles vão indo. Lembra que isso aqui não é de uma vez por todas, não é vamos lá agora, é um processo que tem o seu início em 1415. Ó, nesse slide aqui eu já tinha mudado. Lembra que no anterior, quando a gente viu ele, estava 1488? Aqui o animal mudou, 1498, né? Vejam que é um processo que de 1415 até 1498, que é quando o Vasco da Gama dá a volta na África e chega às Índias, é um processo demorado, né? Porque eles vão aprendendo como navegar. Cada mar tem um jeito diferente de ser navegado. E o problema deles era contornar o Cabo da Boa Esperança. Até aqui, o Vasco da Gama, na verdade o Bartolomeu Dias, em 1488 consegue superar o Cabo das Tormentas, né? E lembra, conforme os portugueses vão vindo, eles estabelecem feitorias. Feitoria é um entreposto comercial, é um local que eles param para a realização do comércio. Então, os portugueses vão vindo, 1415 Ilha de Ceuta, voltam para Portugal, estabelecem um povoado ali para poder abastecer os navios. Seguem viagem e vão voltando, vão seguindo e vão voltando, até que eles conseguem contornar o Cabo da Boa Esperança e depois o Vasco da Gama chega até Calicut. Olha só, galera, dá uma olhada nessa imagem aqui, gente. Pô, ficou bonito pra caramba nessa TV essa imagem aqui. Olha que legal. Essa imagem aqui, você tem o momento em que o Vasco da Gama chega, então, às Índias. Ele chega até a cidade de Calicut e ele vai ter o contato com o Samorim. Quem é o Samorim? O Samorim é o cara que era como se fosse o rei daquela região. Então, em maio de 1498, Vasco da Gama e seus homens aportaram em Calicut.
estava traçada a rota portuguesa até o rico comércio oriental. E apesar da relação nada amistosa, o que significa isso? Que rolou umas tretas entre portugueses e indianos. Acredita-se que essa primeira viagem às Índias rendeu a Portugal um lucro de 6.000%. Vamos dar uma analisada nessa imagem? Pausa um pouco o vídeo e analisa sozinho aí. Analisou? Olha a diferença. Aqui no meio da imagem, quem que a gente tem? Esse maluco aqui de barbudo de saia azul. Esse aqui é o Vasco da Gama. Perceba as diferenças que a gente tem. Aqui desse lado nós temos os portugueses. E aqui do lado de cá nós temos os indianos. Quais são as principais diferenças que nós temos entre eles visualmente falando? O que tem diferente de um para o outro? A roupa dos portugueses é uma roupa muito diferente da roupa dos indianos, né? O que mais? Você tem a barba aqui no Vasco da Gama, né? Imagina, eles estão já há 2, 3 meses navegando pelo Oceano Atlântico e depois pelo Oceano Índico, né? Aqui, na verdade, quando o Vasco da Gama foi chegando próximo à região de Calicut, ele foi estabelecendo contato com alguns povos da região das Índias, algumas pessoas. Teve alguns atritos com muçulmanos daquela região, tá? E depois disso, depois do Vasco da Gama ter esse contato aqui, galera, ele vai então, depois de um tempo, ser aceito pelo rei Samorim, que é o cara que governava Calicut naquela época, que era onde tinha o comércio dessas especiarias, né? E aí então, o problema, os portugueses levam coisas que eles achavam valiosas. Eles levam tecidos, levam vinho, e para os indianos isso não era valioso. E o que os portugueses queriam? Enriquecer com os produtos das Índias. Olha esse tiozinho aqui, ó. Olha a cara de desconfiado que ele tá. Quem que esse maluco tá fazendo aqui? Tá cuidando do Vasco da Gama, não é? E aqui, esse aqui tá com um jarro, provavelmente com vinho, para oferecer o vinho ao Samorim, ao cara que era o líder daquela região. Apesar dos conflitos, o Vasco da Gama consegue voltar com os navios para Portugal e dá muito lucro para o rei de Portugal também, né? Após o retorno de Vasco da Gama com os navios abarrotados de especiarias, o rei de Portugal, Dom Manuel, Dom Manuel, a mais poderosa frota portuguesa, deixou-a sob o comando de Pedro Álvares Cabral. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Depois que o Vasco da Gama voltou e chegou lá em Portugal, o rei Dom Manuel falou, beleza, bicho, agora a gente encontrou, vamos seguir essa rota aí, vamos ganhar dinheiro. Eles tinham que aproveitar que eles tinham a exclusividade, que só eles sabiam dessa rota. Eles não iam ser boca aberta e falar, descobri a rota lá, não. Eles iam construir umas embarcações e iam ir, mas eles não iam dizer o caminho, porque conhecimento era poder. Então, quando o Vasco da Gama volta para Portugal, o rei Dom Manuel organiza a maior expedição da história até então, tá? Colocando ali nas mãos do Pedro Álvares Cabral 13 navios, tá? 10 naus e 3 caravelas, tá? Foi a maior expedição da história até então. Coloca nas mãos do Pedro Álvares Cabral. O Pedro Álvares Cabral não era navegador. O Pedro Álvares Cabral era um líder militar, tá? O Vasco da Gama também não era um grande navegador. Quem auxilia ele era um grande político, na verdade. Quem ajuda e quem era responsável por isso era o Bartolomeu Dias e o Nicolau Coelho, que eram já navegadores que já haviam conseguido contornar a África e chegar às Índias, tá? Então, e outra coisa, essa frota que o Dom Manuel está criando, cuja qual o Pedro Álvares Cabral vai comandar, ela é uma frota que vai contar com a presença do Bartolomeu Dias, que já sabia da volta na África, com a presença do Nicolau Coelho, que também já sabia como chegar lá, comandando 10 naus, 3 caravelas e cerca de 1.500 homens, 1.500 pessoas, na verdade, né? E o que vai acontecer, galera? Supostamente, ocorre o descobrimento do Brasil. Porque o Pedro Álvares Cabral supostamente se perde nesse caminho e acaba chegando no Brasil. Você acha mesmo que o Pedro Álvares Cabral se perdeu? Se tinha 2 pessoas aqui junto com ele que já tinham... 3, né? 3 pessoas junto com ele que já sabiam como chegar nas Índias e ele vai se perder?
Uma coisa é você pegar o ônibus no sentido errado, outra coisa é você desviar a rota toda. Olha o que o Pedro Álvares Cabral fez. Ele tinha que fazer isso aqui. Ele pega e vai para o outro lado. É um erro gigantesco, inadmissível para esse período, né? Mas o nosso foco dessa aula é o foco do contato dos portugueses com as Índias. Chegando lá então, galera, nessa região, nós teremos o surgimento de um povoado chamado de Goa, ou também os portugueses chegam então às Índias e depois de alguns conflitos vão fundar o chamado Estado da Índia. Fundam uma região chamada Goa, que vai ser dominada realmente e controlada por Portugal, tá? E aí nós veremos na nossa próxima aula o que rolou nesse erro de caminho, nesse erro de percurso do Pedro Álvares Cabral. Beleza, galera? Então, acessem a plataforma, façam as atividades que estão disponíveis para vocês. Eu sou o professor Juliano, bons estudos para vocês, forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!